Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui, professor Luciano, primeira série de Biologia, né? E hoje eu vou trazer para vocês o tema doenças do sangue, doenças sanguíneas, né? E como sempre, eu sempre trago aquela reportagem, né? Que dá aquela pesquisada e ver o que tem relação com o assunto daquela aula. E hoje eu trouxe uma questão chamada doença da altitude, causas, sintomas, prevenção e problemas dos montanhistas, né? O que é essa doença da altitude, né? À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui e menos moléculas de oxigênio estão disponíveis, né? O ar então está mais rarefeito nesse caso. A frequência e a profundidade da respiração também aumentam, né? E isso vai fazendo com que altere o equilíbrio entre gases nos pulmões e sangue. Beleza? Aumenta daí, nesse caso, a alcalinidade do sangue, né? Ele fica mais alcalino por causa desse, né, trabalho todo ali. E altera com isso a distribuição de sais como potássio e sódio nas células. Tá? A água é distribuída de modo diferente entre o sangue e o tecido. Tá? Por quê? Justamente pela essa altitude, ar mais rarefeito, né? Dá essa alcalinidade aumentada no sangue, o que altera tudo isso daqui. Muito bem. Quando as altitudes são elevadas, tá? O sangue contém menos oxigênio, produzindo uma coloração azulada na pele, lábios e unhas. Ao longo de algumas poucas semanas, né, já de alguns dias já começa a melhorar a situação, para transportar mais oxigênio até o tecido, né, o organismo responde produzindo mais eritrócitos. Então é uma necessidade, né? Dentro de alguns dias a quantidade de eritrócitos, ou seja, glóbulos vermelhos, hemácias, né, como nós vimos em aulas anteriores, eles são aumentados, são produzidos uma maior quantidade e com isso é suprida essa falta, né, essa deficiência ali de distribuição de oxigênio, porque mais hemácias, mais oxigênio distribuído ali para todo o sangue. Muito bem, gente. O que vamos ver especificamente nessa aula? O que são doenças relacionadas ao sangue? E daí também, quais os tipos de doenças relacionadas ao sangue que nós vamos conhecer ali? Doenças do sangue. Algumas doenças afetam diretamente as células sanguíneas, desencadeando uma série de consequências desagradáveis ou até mesmo fatais, gerando morte, inclusive. Entre elas podemos destacar, tá? Anemia. A gente já ouve falar de anemia de um modo geral, mas existem alguns tipos de anemias. As anemias carenciais, que são por carência de ferro, que é mais comum ali, né? Por isso o pessoal fala em ingerir mais ferro, né? O feijão é um exemplo de um alimento que é rico em ferro. Ou pela falta de vitamina B12 ou de ácido fólico, ele vai gerar um tipo de anemia carencial. Tá? Aí é específico conforme ali o próprio médico vai te orientar na sequência ali. Anemia falciforme, aí já é uma anemia que é causada por um fator genético, uma deficiência na forma dessas hemácias, dos glóbulos vermelhos ali. Também temos aquela anemia por perda de sangue, ou seja, teve uma hemorragia, perdeu uma quantidade grande de sangue e entrou num quadro de anemia, né? Baixou ali o nível, né, de sangue, entrou em anemia. E aquela que é provocada por doenças, inclusive verminoses, né, que vão consumindo nutrientes e também, né, células sanguíneas ali do indivíduo. Mas também temos ali já num outro grupo de doenças a hemofilia, que é ligado ali a outra situação a gente já vai ver, né, ligado ali às plaquetas e, né, fatores, e a leucemia ligado ali aos glóbulos brancos, que também nós vamos ver na sequência ali. Gente, primeiramente a anemia, ela vai ocorrer quando vai ter uma quantidade, uma redução, né, na quantidade da hemoglobina presente no sangue. A hemoglobina está presente nas hemácias, portanto também perda de hemácias, né, uma diminuição nessa quantidade. Ela vai poder ser desencadeada, como eu falei ali, pela carência de ferro, que é a anemia carencial chamada ferropriva, ou de vitamina B12 e ácido fólico na alimentação, que é a megaloblástica, né? Ou por hemorragias ou devido a outras doenças, como a gente citou ali. Aqui uma ilustração mostrando um quadro normal, né, de células sanguíneas e anemia um quadro reduzido disso. Fraqueza, cansaço, falta de ar, tontura ou condições mais sérias podem ser observadas no caso de uma pessoa estar anêmica. Esses seriam basicamente os sintomas principais ali. Vamos iniciar então com o quiz, gente. A tabela abaixo apresenta o resultado do exame de sangue de 3 pacientes adultos do sexo masculino e também os valores que são considerados padrão de referência, né, para indivíduos clinicamente sadios. Então o que você vai ter aqui? Analisando só nível de eritrócitos, ou seja, glóbulos vermelhos, o paciente 1 tem 7 milhões e 500 mil, paciente 2, 5 milhões e 100 mil, paciente 3, 2 milhões e 200 mil. O padrão seria ali de 4 milhões e 600 a 6 milhões e 200. Beleza.
apresentam problema no transporte de oxigênio. Letra A, o paciente 3, letra B, o paciente 2, letra C, o paciente 1, ou letra D, os pacientes 1, 2 e 3. Então, tempinho para vocês analisarem e resolver essa questão. Pessoal, essa questão basicamente pede para você analisar ali, né? Então, o que você vai ter? Valor de referência, né? Sobre ali de 4.600.000 a 6.200. O paciente 3 tem abaixo disso, então ele tem um quadro ali que a gente pode considerar como anemia. Portanto, é o paciente 3, ele tem problema no transporte de oxigênio por ter um número menor de hemácias. Muito bem, gente. Anemia falciforme, né? Nessa doença a gente vai ver uma alteração na forma das hemácias, né? E também, logicamente, na capacidade dela de carregar o oxigênio. Essa alteração pode desencadear a formação de coágulos, porque eles se prendem, né? Eles vão formar ali algo que vai formar um coágulo que leva à obstrução dos vasos sanguíneos, gerando danos em certos órgãos. Então aqui nós temos uma hemácia normal e aqui uma hemácia falciforme, já alterada, né? Aqui o trânsito normal das hemácias, né, passando pelo vaso sanguíneo, e aqui elas basicamente formando aquele bloqueio, aquele coágulo, né? Na anemia falciforme, o indivíduo pode apresentar dores e fadiga nesse caso. Muito bem. Hemofilia é um distúrbio já na coagulação sanguínea, né? Que é falta do fator 8, pode ser fator 8 e fator 9. Lembrando lá numa outra aula que nós vimos que são vários fatores que estão envolvidos nesse processo de coagulação. O principal ali na falta é o fator 8. Uma das proteínas, né, que são envolvidas nesse processo encontrada no plasma de pessoas normais. Muito bem. As pessoas hemofílicas têm uma tendência a apresentar hemorragias graves depois de traumatismos banais, considerados banais, né? Com um pequeno ferimento ou até uma extração dentária. Ele vai sangrar direto, né, por muito tempo e vai precisar fazer, né, uma transfusão justamente desses elementos, esses fatores de coagulação que lhe faltam no caso da doença. Muito bem, geralmente esses sangramentos eles são internos, né, em locais que você não pode ver, como nos músculos, por exemplo, né? Mas eles também podem ser externos, na pele, provocando algum tipo de machucado, aparecendo manchas roxas ou mesmo sangramento, né, direto. A mancha roxa seria justamente o vazamento de sangue por baixo da pele ali. As mucosas, como por exemplo nariz, gengiva, também elas podem sangrar. Eles podem tanto surgir após um trauma como sem nenhuma razão específica assim, tá? Então é um caso assim bem relacionado a essa doença da hemofilia. E a leucemia, gente, é uma doença que afeta os glóbulos brancos, os leucócitos, né?
do indivíduo, ou seja, a doença atinge as células responsáveis pela defesa do organismo, então vai impactar diretamente nesse processo de defesa. Eles vão perder essa função, esses leucócitos, né? Eles vão perder a função e começam a dividir-se de maneira descontrolada, portanto é um câncer, tá, gente? É uma forma de câncer, porque câncer caracteriza aquela multiplicação descontrolada de célula. E a leucemia é algo que faz esse tipo de processo também. Ela se inicia sempre lá na medula óssea, né? Com o aumento da proliferação de células neoplásicas, essa palavrinha neoplásicas tem a ver ali com células, né, cancerígenas, né? A produção de outras células sanguíneas também pode ser afetada, reduzindo, portanto, a produção também tanto de hemácias quanto de plaquetas, em função daquele probleminha ali. Aqui um esquema, né, da produção normal, né? E com as células neoplásicas se proliferando, altera também as quantidades das demais células ali. Essas leucemias podem ser classificadas de acordo com as células que elas vão afetar. Muito bem, elas vão ser chamadas de mieloide quando elas afetam as células mieloides, aquelas que dão origem às hemácias, leucócitos, as hemácias, plaquetas e leucócitos dos tipos monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então ela ataca esse tipo ali. E as linfocíticas, quando elas afetam as células linfóides, aquelas que dão origem aos leucócitos, né? Então, conforme o tipo, ela vai ser classificada de maneira diferente ali. Muito bem. Para o tratamento da leucemia, gente, a leucemia ela pode ser tratada de acordo com algumas alternativas, algumas opções também relacionadas com o histórico do doente, com a necessidade e tudo mais. O médico que vai avaliar isso. Quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, transplante de medula óssea ou associação de diferentes estratégias de tratamento. Pode ser não apenas uma, mas um combinado de estratégias ali, dependendo do tipo de leucemia que a pessoa possui. E da fase em que essa doença se encontra. Na fase inicial, logicamente, o processo pode ser bem reduzido, as estratégias podem ser bem reduzidas. Numa fase mais avançada, muitas vezes tem que ser um tratamento muito mais agressivo ali, tá certo? Aqui, nesse caso aqui, mostra um tipo, né, de tratamento, né, que é aquela por transplante de medula, onde é coletada, né, de um dos ossos ali do doador, uma certa quantidade de medula e depois é passado para o paciente lá, para a pessoa enferma, né, através de transfusão sanguínea, né, através de vasos sanguíneos. Essa medula nova, né, ela vai ocupar o lugar daquela que foi destruída, que estava doente, né? Vamos ao exercício, gente. Considere a tabela a seguir que evidencia o resultado resumido de um hemograma, ou seja, um exame de sangue de uma pessoa, de um jovem de 25 anos. Comparando os resultados desse exame com os valores de referência para pessoas do sexo feminino que estejam acima dos 12 anos, conclui-se que essa jovem deve apresentar. Aqui a gente tem a tabela de referência, né, o exame dela, tudo mais. Letra A, dificuldade de coagulação sanguínea em caso de cortes e sangramentos. Redução na produção de anticorpos específicos contra antígenos invasores. Aumento dos processos infecciosos e alérgicos pela diminuição da imunidade do organismo, diminuição no transporte dos gases oxigênio e gás carbônico, aumento da probabilidade de formação de trombos, ou seja, coágulos no sangue circulante pela reação das plaquetas com o cálcio. Gente, essa é um pouquinho mais dificinho ali, dou um tempinho ali para vocês resolverem e daqui a pouquinho a gente já conversa ali.
Pessoal, isso aqui basicamente é análise. Você vai ali nas plaquetas, você vai ver que a plaqueta está abaixo dos valores de referência, portanto, letra A, dificuldade de coagulação sanguínea, né? Que seria lá o caso da hemofilia. Muito bem. Mas agora eu já puxo mais um quiz na sequência ali, gente. No sangue humano encontramos normalmente cerca de 300 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. O aumento exagerado dessa quantidade dessas estruturas está relacionado com o aumento de casos de letra A, hemorragias, B, beriberi, letra C, trombose ou letra D, osteoporose. Mais um tempinho para vocês. Galera, o aumento de quantidade de plaquetas, né, ela aumenta também, é aumentada lá pela coagulação, né, do sangue, os fatores de coagulação, gerando o processo de trombose, de entupimento, de formação de trombos, né, com o processo ali de trombose. Muito bem, já emendando um exercício aqui. O hemograma é um exame laboratorial que informa o número de hemácias, glóbulos brancos e plaquetas, tá? A tabela apresenta valores considerados normais. Os gráficos mostram resultados do hemograma de 5 estudantes adultos. Todos os resultados expressos por elementos de milímetro cúbico de sangue. Os valores normais de hemácias de 4,5 a 5,9 milhões por milímetro cúbico, glóbulos brancos de 5 a 10 mil, quantidade bem menor, e plaquetas de 200 a 400 mil. Beleza, pode estar ocorrendo deficiência no sistema de defesa do organismo, prejuízos no transporte de gases e alteração no processo de coagulação, respectivamente, naquela sequência. Quais estudantes ali? Beleza, sequência, Maria, José e Roberto. Letra B, Roberto, José e Abel. Letra C, Maria, Luísa e Roberto. Letra D, Roberto, Maria e Luísa. Ou letra E, Luísa, Roberto e Abel. Mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa.
Gente, vamos lá. Isso daqui basicamente você vai ter que analisar aqui por esse quadro ali, pelas proporções, né? Mas a sequência, sistema deficiência na defesa, depois no prejuízo de transporte de gases respiratórios e processo de coagulação. Sequência, Maria, José e Roberto, tá? Muito bem, gente. O que vimos nessa aula? As doenças do sangue são aquelas que eventualmente afetam as células sanguíneas, hemácias, leucócitos ou plaquetas, beleza? São doenças mais comuns do sangue, as anemias, aquele grupo que eu falei para vocês, anemias, a hemofilia e a leucemia, são as principais delas. A anemia pode ser carencial por ferro, por vitamina B12 ou ácido fólico, ela pode ser falciforme por perda de sangue ou ainda desencadeado por outras doenças que venham afetar o organismo. As leucemias podem ser classificadas como mieloide ou linfocítica. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que ficar, você pode rever essa aula no YouTube, você pode acessar a plataforma do Google Classroom, conversar com o teu professor, tirar dúvidas, né? Comentar com ele algumas coisas que você observou nessa aula, perguntar. Você também tem o livro didático digital, você também tem o livro didático na tua casa, você tem a possibilidade de ir até a tua escola e pegar atividades impressas, essas atividades vão ser encaminhadas para o teu professor para que sejam corrigidas, né? O importante é você buscar essa informação e se aprofundar, tentar entender de verdade o assunto, né? Assimilar, porque isso daqui você vai utilizar lá na frente, no vestibular, no Enem, de algum modo geral. Tá bom, gente? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!